Bem-vindos ao CleanSideCast, o podcast do canal CleanSide. Toda semana nós vamos trazer um convidado super especial para falar um pouco sobre a sua trajetória, conquistas, perrengues e muito mais que a Globo não mostra, num bate-papo super descontraído de empreendedorismo, saúde e vida. E no episódio de hoje nós vamos ter o prazer de conversar com um profissional incrível. Ele é médico pela PUC, especialista em otorrino, tem ênfase em medicina do sono e um tanto de coisa, mas ele se dedica hoje a ajudar outros profissionais recém-especialistas a se colocarem no mercado, através da Alps Clínica. Seja muito bem-vindo, meu amigo Guilherme Brassanini. Obrigado pela introdução, Vitor. Imagina. Estou à sua disposição aí. Que isso, cara. Obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo. A gente estava gravando lá na clínica dele, vocês já devem ter visto aí no canal hoje que tá lançando, já deve ter saído o vídeo, que é sensacional, cara. Se não viram... Já vejam. tá aqui o link. Exatamente. E foi muito, muito legal pra gente conhecer. Obrigado mesmo, Guilherme, de verdade, viu? Obrigado a você. Teve um almoço gostoso também. Almoçamos. Rapaz, o cara tá me recebendo bem aqui em São Paulo, ficando mal acostumado. E estamos estreando hoje a segunda temporada, né, galera, do CleanSideCast. Você que já acompanha a gente aí por um tempo. Hoje nós estamos estreando aqui junto com o Guilherme uma nova etapa em que a gente está gravando diretamente aqui em São Paulo. Então tem bastante gente boa aqui, né, Gui, pra gente conhecer, pra trazer pra cá pro podcast. Inclusive o Guilherme a gente se conheceu no Hub, né, do Sim. Fernando, um hub de empreendedorismo em saúde. Então vai ter muita gente que tá fazendo coisa assim incrível, que precisa ser compartilhada pra galera, né, saber o que tá rolando, acompanhar, aprender e fazer também. Né? É massa ter esse ambiente, né, onde você conhece pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Exatamente. Então a gente vai crescendo junto. E o Guilherme, ele deu pra gente, assim, uma super abertura, a gente se conheceu, começou a trocar uma ideia, e isso é o importante, né? A gente tá aberto a novas possibilidades, né? Um ajudando o outro, então isso aí é o princípio do networking, do empreendedorismo, e vamos tocando, né? Sim. Então vocês vão ver, vai ter muita gente legal. Mas vamos lá, sobre o episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, porque a maioria que tá ouvindo aqui é profissional da saúde e a gente sabe como que é difícil o começo de um consultório particular. Exato. A gente fica anos e mais anos se dedicando, faculdade, especialização, residência, se torna especialista e chega na hora de trabalhar, ninguém ensinou o básico, né? Ninguém ensinou pra gente como que faz um post, como que angaria um paciente. Então justamente para isso que eles criaram essa estratégia da Alps, e eu quero saber tudo como que vocês estão fazendo lá. Beleza, Guilherme? Beleza, vamos lá. Mas eu quero saber um pouquinho de você primeiro. Conta o que é a Alps, pro pessoal ter essa introdução, qual que é a ideia inicial, aí a gente vai... Sim. Então é o que o Vitor falou, né, gente? A gente que é médico, profissional de saúde, sai da faculdade, durante toda a nossa formação a gente aprende o que é ser o CPF, né? O que é ser a pessoa física. Então a gente aprende muita parte técnica, como fazer uma boa cirurgia, como atender um paciente, enfim. Só que você não aprende o CNPJ, né? Como você é uma empresa. Então todo mundo que sai formado é um CNPJ. Você começa a trabalhar como uma empresa. O médico é uma empresa, o dentista é uma empresa, o psicólogo é uma empresa, enfim. Então aí que tá a dificuldade, né? Quando eu terminei minha residência, eu falei, pô, e aí, né? Tem uma parte técnica, tá tudo muito bem, mas como vou começar a mostrar realmente quem eu sou? Como que eu vou começar a atender de uma forma, ter um consultório particular, atender meus pacientes? Então aí você cai numa dificuldade, né? Você começa a fazer os ambulatórios dentro da sua especialidade, entrar em equipe, enfim, começa a ganhar um certo dinheiro bom. E muitas vezes você se prende a isso. Aí vai seu tempo, você fica estagnado naquilo, acomodado naquilo. E é o que eu chamo, não sei se alguém já falou esse termo, né? Existe o caminho dos ratos, né? Isso daí todo mundo conhece, mas eu falo o caminho dos ratos da medicina, do profissional de saúde. Você acaba entrando numa que você dificilmente consegue sair. Então, quando eu terminei a residência de otorrino, né, como especialista, veio a pandemia. Então, todo aquele caminho do rato que já estava começando a construir, veio-se abaixo, porque os hospitais mudaram estratégia de atendimento, os consultórios fecharam centro cirúrgico, enfim, eu tive um tempo livre. Comecei a projetar na minha cabeça, e aí, o que eu vou fazer, né? Então, comecei a trabalhar um pouquinho mais na minha parte pessoal.
de nome, começar a aprender questão de marketing, mídia. E junto com o meu sócio, a gente começou a... Nos reencontramos, que nós somos colegas de faculdade, né? E ambos na residência, né? Aquela vida maluca. Doida. Você não consegue... se perde muito os contatos, né? E depois os dois, no término de residência, começamos a voltar a ter contato e aquele dilema, né? E aí? Vamos começar um consultório particular, então, né? Mas, poxa, estamos em São Paulo, capital. Como que a gente vai conseguir fazer um consultório particular? É gasto, né? Você vai fazer uma empresa, vai gastar numa reforma de uma clínica, contratar pessoal para isso, secretária, sem contar as contas mensais que vem aí, enfim, é quase que inviável, né? Você começar por aí. E outra, e expertise para isso? Parte de marketing, parte de jurídico, parte de contabilidade. Pô, é um negócio completamente novo de tudo que a gente viveu 10 anos, que é de medicina. Então a gente começou a estudar muito, falamos, vamos abrir um consultório junto? Vamos, mas vamos trazer pessoas com a gente também. Tá, mas e se a gente trazer essas pessoas com a gente e mostrar que tudo que a gente está aprendendo a gente pode passar para elas também? Pô, legal, vamos fazer isso. Mas qual que é o modelo? Então, aí a gente criou a Alpes Clinic. Né? Então nesse modelo ali é um local onde o médico que já tem uma bagagem, que ele já é especialista, tá? Ele tem não só um local de alto padrão para atendimento, porque a clínica você conheceu lá, fica um local bacana na Oscar Freire, no Jardins de São Paulo, uma clínica que tem uma arquitetura bem bacana, diferenciada, para realmente ter esse diferencial, né, que a gente falou, como que a gente quer atender nosso paciente? Sozinho não dá para ter um lugar desse. Difícil. Então, mas assim, não é só o local físico, então tudo que a gente tenta implementar dentro da nossa profissão, da nossa parte, como médicos, que nós somos ainda, eu como otorrino, ele como urologista, vamos também oferecer para a galera que vai trabalhar aqui também. Então, quem entra com a gente hoje na Alpes, ele não tem só acesso à locação de sala. Ele já tem um marketing básico, que tá a Thaís aqui do meu marketing. Depois ela vai aparecer aí pra você. que ela cuida de cada um que entra ali, ela já faz um pacote básico com identidade visual, a parte de... foto profissional, já um pouquinho de layout de mídia, tudo básico para o cara começar a engatinhar. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda não tem isso, ou é aquela coisa completamente robotizada que a gente sabe que não gera engajamento, não gera conexão, então não só com o paciente, com parceiros, enfim, né? Então a gente tenta mostrar tudo isso daí. Também temos a parte de assessoria jurídica, a parte também contábil. Temos então também a parte de trabalhar com reembolso, conseguimos implementar uma empresa que está dentro da nossa clínica. Então o médico que não... O que é reembolso, né? A gente começa a ensinar para o cara o que é isso, qual que é a importância de você num grande centro como São Paulo, onde todo mundo tem convênio, como você vai trabalhar com esse... não dá para ignorar. Pô, não é que não dá para ignorar, é uma baita de uma ferramenta que muitos desconhecem ou não sabem utilizar ela de uma forma completa. E a gente consegue oferecer isso através... Testamos vários parceiros e hoje em dia a gente está com um pessoal muito bom que consegue fazer esse trâmite de reembolso para os parceiros que estão lá na clínica também. Então assim, tudo que a gente vê que há necessidade na nossa carreira como profissional, como médico, a gente consegue implementar pra gente, por que não levar pros outros também? Legal. Entendeu? Então é mais do que um coworking, né? A primeira impressão... Exato, a gente é um hub, né? A gente conecta. Então o médico que tá lá, ele tem conexão com o jurídico, conexão com contabilidade, conexão com marketing, conexão com a parte de reembolso, conexão com, enfim, tudo, né? Inclusive o cara que entra lá, ele tem ganha um número de telefone com... uma secretária remota, que o cara já perde, qual é o meu problema? Eu hoje em dia respondo os meus pacientes. Não, a gente já consegue direcionar isso daí. É lógico, você pode deixar 2 números, um que você controle. Só que quando você estiver fazendo cirurgia, quem que vai responder essa pessoa? Você tem um número com uma secretária remota treinada para atender como você, não é? Que legal. Qualquer coisa. Então é toda uma assessoria mesmo, todo um pacote de necessidades que o cara teria, né? Vocês já entregam tudo junto com educação também para esse cara, né? Exato, a ideia é essa, é toda uma estrutura, né, para formar também a pessoa como CNPJ, podemos dizer assim. E nosso objetivo não é que o cara case com a gente e fique com a gente para sempre, não. A gente até brinca, a gente é como se fosse uma incubadora de especialistas, né? Então a gente quer que o cara cresça, utilize as ferramentas, aprenda como é que utiliza e uma hora ele saia. Para fazer o dele. Exato. Então a gente quer ali movimento mesmo, a gente quer gerar conexão, fazer com que o cara cresça e que dali ele decole, entendeu? E aí veio a Alpes, né? Então, poxa, por que o nome da Alpes, né? Eu tava falando pra você. A gente tava explorando isso aí. Onde que o cara quer estar, né? Quer tá no topo.
E a gente pensou, poxa, topo, tem tudo a ver, o nome Alpes remete a um padrão diferenciado, a um local que remete a autonomia, liberdade, desafios, né? Então acho que tudo aquilo que é o momento que o cara tá vivendo, a gente consegue tentar transmitir um pouquinho na identidade da própria clínica, né, da Alpes, né? Que a gente não fala que não é só uma clínica, né? É um projeto que vai muito além disso daí e a gente só tá começando. E uma coisa que muita gente fala, por quê? Vocês são malucos de começar pelo físico, né? Mas é porque a gente precisava do físico, a gente é médico, né? Então, assim, a gente precisava, aquela conversa anterior, a gente precisava do físico para começar a expandir. Então, qual que é o nosso diferencial? Tudo que a gente implementa para o médico, a gente está testando, mostrando, aprendendo, vendo o que é errado, o que é certo, e enfim. E todo mundo ali se ajuda muito. Então, a gente está criando um ambiente de muito network, um ecossistema onde as pessoas colaboram entre si. Somos médicos, então a gente caminha paciente um para o outro, um conhece o outro. Poxa, muito mais fácil, né? Então, especialidades vão se encaminhando. E é uma geração nova. E nós somos a geração nova em São Paulo. Dificilmente a gente consegue isso com a galera que já tá no seu auge, podemos dizer assim, né? A galera dos 30, todo mundo na mesma vibe, exato. E tal. Exato. A maioria não tem clínica de pai médico, não tem conexão aqui em São Paulo de alguém já para indicar para colocar dentro de um, entendeu? Então ali é um local onde pessoas que realmente são capacitadas, especialistas, tem toda a parte técnica bem desenvolvida, pode crescer também e demonstrar na prática tudo aquilo lá que ele tem 10 anos que ele tá tentando mostrar para que veio, né? Sim. E vamos falar na prática para o pessoal entender um pouquinho, para eu entender o seu negócio, porque isso é um business também, então além de médico, você também é um empreendedor. Sim. E o que vocês estão fazendo, você e o seu sócio, o Igor, né? Você e o Igor estão desenvolvendo. Então, assim, hoje, cheguei. Bucomaxilo pode? Então, se a estrutura for suficiente para o bucomaxilo, sim. A gente tem cadeira de dentista. Não sei, na verdade... Não precisa. Aí, então pode sim. A gente tem, inclusive, fora da medicina, nutricionistas lá. Temos 2 nutris que estão com a gente lá. E então, assim, uma vez que a estrutura comporte, a ideia funcione para a pessoa profissional de saúde, legal. A gente inicialmente começou pensando só em médicos, mas a gente vê que tem interesse de outras áreas também. Então, a gente podendo acolher essas áreas também, dentro da nossa estrutura e da nossa ideia de propósito, pô, vamos com a gente, entendeu? Show de bola. Desde que tenha já a formação, a parte técnica bem desenvolvida, porque querendo ou não, a gente quer que as pessoas cresçam. E tem que, aquilo, né, como você mesmo falou, é um hub, então você cuida muito bem dessa curadoria das pessoas que vão fazer parte. Né? Exato. Eu acho que assim, é o básico, né? Eu acho que assim, você tem que ser antes de parecer, né? Exato. Então, o que a gente vê muito hoje em dia na área de saúde é muita gente aparecendo aí como se já fosse o especialista e você vai ver o cara não é, entendeu? Então a gente realmente não quer que isso aconteça dentro do nosso projeto. A gente quer realmente que as pessoas estejam lá com o propósito de crescer de uma forma ética, profissional, entendeu? Então, a gente não é que a gente escolhe quem tá lá. Imagina, a pessoa que realmente ela se capacita para estar dentro de um lugar como a gente oferece, entendeu? E aí eu quero hoje, então, vou atender aqui em São Paulo, preciso de um lugar... Como que é esse primeiro contato? Como que eu faço? Então, você entra em contato com a nossa... Deixa o telefone aqui, não sei. Vai deixar nos comentários. Deixa na descrição. Então, você entra em contato com a nossa coordenação, mas pode entrar no meu pessoal também, que hoje em dia a gente tá, como eu te falei, a gente tá no início ainda, então a gente acaba respondendo Skin the Game, tamo junto aí, pode falar comigo mesmo. Mas assim, entrando em contato com a gente, né, nesse começo a gente limitou número de especialistas por especialidade, para não ter, assim, é normal, né, tem muito mais especialistas de uma área do que de outra, então para não ter um boom de uma especialidade só, a gente limitou. Então algumas especialidades já cumpriu, já estão completas, né? Só que a partir do momento que a gente vai expandindo, crescendo o número de pessoas, a gente vai abrindo novamente as vagas para as especialidades que já lotaram também. Mas então é isso, uma vez que a pessoa tem interesse na clínica, entra em contato com a gente mostra todo o projeto, né, o espaço de uma forma mais minuciosa. A gente tem material que a Thaís preparou mostrando realmente cada serviço, como que utiliza esses serviços dentro da clínica, então a pessoa já começa a entender como que vai utilizar. E sendo interessante, a gente tem um contrato que a pessoa fecha com a gente para poder começar a atender lá na clínica. Então não tem muito segredo não, só realmente... E aí a gente tava conversando, a gente vai pagar a hora da locação da sala e uma mensalidade. Como que funciona? Como a gente desde o começo oferece pro cara bastante coisa, então a gente investe na pessoa, né? Então assim, tudo que a gente faz na clínica, desde o número de telefone, o cadastro do cartão de crédito, a parte de marketing básico,
E a estrutura física, tudo a gente tira do nosso bolso, não tem jeito. Então a gente investe na pessoa, eu até falei pra você, um valor alto pra pessoa começar ali. Então a gente cobra uma mensalidade fixa por mês, mais a hora de uso de sala. Pra realmente, a gente sabe que o médico especialista que tá nessa condição, ele não tem agenda cheia ainda. Sim, né? Então exato. ele... Não faz sentido exato, não faz sentido pegar um período, grande. fechar por período, né? Sim. Foi uma coisa que eu fiz por muito tempo, fechar período. E cara, é difícil você pagar por período, não ter paciente para levar, não ser o lugar que você queria, enfim. E em São Paulo é tudo muito caro. Então, assim, se eu colocar no papel realmente, vale muito a pena estar lá dentro, Legal. entendeu? Vale muito a pena. E o que tá incluso aí já? A gente já falou, mas só reforçando nessa mensalidade. Então, Exato, primeiro o número do telefone, explica isso aí direito. O cara entra na clínica, ele tem um número de telefone, né? Então, assim, ele ganha o número dele, tá? E que ele pode colocar no cartão. E esse número cai no call center. Tanto para atendimento quanto WhatsApp. Só que ele entra em contato com esse call center e vê como que o paciente dele quer ser atendido. Né? Então, assim, aqui é o consultório do Dr. Vitor, né? Não é tipo call center. Então, assim, é um número pessoal que vai no call center, uma secretária remota, assim. Uau. E aí a gente. E eles já têm acesso ao agendamento da clínica. Então o profissional deixa. Da clínica e do profissional. E do profissional. Porque o profissional a gente fala, cara, você tem que deixar disponível pelo menos 2 períodos para agendamento, né? Para valer a pena, né? Ter que dar opção pro paciente agendar também. A gente sabe que deixar o Léo, vai ligar alguma pessoa, então, não sei que dia que o doutor atende. Não, tem que ter um dia, pelo menos 2 períodos que sejam destinados para, se tiver agendamento, o médico tá lá, entendeu? Entendi. Então, não que ele tenha reservado na clínica isso, mas reservado na agenda, né? Aí se marcar, ele vai ficar sabendo. Aí a gente agenda pela sala, né? Então, consegue encaixar num esquema de coworking, né? Sim. Então, é o pay per use. Então, assim, ele vai pagar pela hora de uso de sala. Então, assim, é um coworking médico, mas é um pouco além, né? A gente tenta sair um pouquinho do comum. Não, isso aí, da pessoa atender falando que é o consultório do Dr. Vitor. É diferente. Diferenciado. Não, e tudo. E a gente tem a secretária aqui, você viu lá na clínica. Na clínica a gente tem um QR Code na própria recepção pro paciente ou pro acompanhante ter acesso ao menu que a gente tem de cardápiozinho, que é um café, um cappuccino, uma bolacha. Uma coisa diferenciada. A gente quer realmente... a gente tá falando de negócio assim, então a gente quer que o médico se posicione para um público já mais B, A mais, né? Então se posicione ali realmente para esse público. Então a gente tá tentando dar um serviço realmente mais diferenciado no local de atendimento também. Aí fora isso, ele ganha também uma assessoria digital, né? Como que é? Então, a partir do momento que o cara entra lá, ele tem acesso ao marketing básico. Então, se o cara não tem logotipo ainda, não tem identidade visual, a Thaís ajuda ele a montar tudo isso. Já incluso nessa mensalidade? Incluso da mensalidade. Não, incluso da mensalidade. Você tá zoando. Não, juro. Thaís do céu. Eu acho que eu vou atender na Alps. Pô, tá de portas abertas. E aí já tem um site básico, né? Uma landing page, né? Sem muito, mas assim, dele. Não é da Alps. www.profissional.com. Já vai ser dele. Você tá entendendo que é um telefone seu, que é um site seu, papelaria. Que é como se o consultório fosse seu. Realmente. Sim, papelaria também? Papelaria já, formatação de receituário, cartão, tudo isso daí tá incluso. E a identidade visual de mídia. Então já tem alguns layouts de mídia de stories e do próprio Instagram, pro cara começar já meio que ser estimulado a postar. Porque quem faz sabe o quanto é difícil você chegar num padrão, você... ter, assim, uma estrutura. E a gente teve na semana retrasada a primeira Alps Thursday, que a gente chama. Uma vez por mês a gente vai levar alguém, algum profissional, não necessariamente da área médica, né? Pra falar com a galera, pra gente fazer muito networking. Principalmente do empreendedorismo, né? Exato. E a gente conseguiu uma parceria muito bacana. A gente acha que, assim, quando a gente tá na residência médica, a gente... Aconteceu com você também. As farmacêuticas visitam muito a gente. Eles dão muito apoio, tanto para você conseguir amostra pro paciente, que é super legal, enfim, quanto para congresso científico, para parte científica, você de aprendizado. Sempre eles estão muito em cima disso. E quando o médico sai da residência, o bucomaxila, ele perde completamente esse contato com a farmacêutica. Nossa função na Alpes hoje também é voltar a ter contato com essa galera. Então, a primeira delas, o primeiro parceiro foi agora é a MS, né? Eles estão apoiando a gente nesses eventos, né? Para trazer mesmo a parte network, a parte de ciência junto com a Alpes também. Então a gente está agora, além de tudo, trazendo para a parte física mesmo do projeto, para que a gente consiga agregar
além da parte médica pro cara. Porque é muito comum você entrar na rotina do seu consultório e se isolar do mundo exterior, né? Exato. Então, esses eventos, com certeza, você consegue linkar um pouco desse networking, né? Exato. Dessa questão com outras empresas e outros colegas exato. E a educação, né? E a gente consegue criar no médico, nosso parceiro, que a gente chama de associado, né? Porque ele nada mais é do que um associado da clínica, né? A gente consegue criar nele uma coisa que a gente sabe que é fundamental no seu negócio, senso de comunidade. Sim, então, de pertencimento. O cara que tá ali, ele começa realmente a querer vestir a camisa. Ele vê valor agregado a tudo que ele tá investindo, né? Porque é um investimento, você fazer um investimento no teu consultório, na tua imagem, enfim. Então, ele consegue, a partir disso daí também, a gente tem grupos de WhatsApp, de engajamento, sempre com notícias que o cara pode tanto conversar com o paciente dele, quanto nas minhas sociais tá postando, né? Então, a gente sempre tá atualizando o médico em relação a isso também. Então, isso daí vai gerando no cara um senso de comunidade, falando, pô, que bacana tá aqui. O cara realmente, eles estão realmente preocupados com a gente tá mesmo, né? Que legal. Preocupado que não é só... o sucesso da Alps é o sucesso do médico. E a nossa escala vai vir só se o cara der certo. Se as pessoas que estão lá dentro começarem a realmente dar certo. E a gente tá engatinhando ainda, mas a gente tenta agregar valor em tudo que a gente põe. Legal. Tudo que a gente põe a mão, a gente coloca... Que legal. Valor, né? Educação é a base, né? É trazer um pouquinho disso. Então, além de oferecer o serviço, vocês já estão assessorando em tudo isso, né? Exato. E aí, só para completar, então, tem essa questão do número de telefone, dessa assessoria do marketing, tudo. E tem uma parte contábil dentro da clínica. Aí falando da maquininha de cartão, né, cara? Olha esse diferencial. Sim, a parte de maquininha de cartão, o cara já faz o cadastramento dele ali, do CNPJ dele dentro da maquininha, o paciente que passar pela clínica pode fazer pagamento por Pix ou pode pagar no cartão da clínica mesmo, mas já vai direto pra conta dele, tipo assim, você não precisa ter a sua maquininha de cartão, entendeu? Você vai cadastrar na clínica, a maquininha da clínica já vai cair direto na tua conta. Na conta, E com certeza vocês têm um esquema muito bom, com a Saúde Service? Cara, eu esqueci agora o nome Você lembra o nome, não? Eu esqueci agora também o nome da máquina. Também não tá pagando nós, então não precisa falar o nome. Exato. Mas assim, quem quiser saber, depois pergunta. Funciona a questão de parcelamento. Parcela no crédito até 12 vezes, né? Mas daí com os juros relativos a isso, não tem jeito, mas vocês devem ter, justamente pelo tamanho, uma condição muito melhor do que se eu sozinho for pegar uma taxa... Vocês conseguem negociar muito mais. E também de manutenção, que você tem uma taxa mínima. Às vezes a pessoa não tem nem volume e tá pagando pra tá com uma maquininha de cartão. Então, só essa facilidade, o cara vai dar os dados dele e acabou, né? Vai tirar a dor de cabeça de ter que ir atrás, enfim. Então, tudo isso é questão assim, cara, por onde que eu vou começar? O cara entrou na Alps, começou. Não tem essa, não tem que pensar muito, não. Tem que começar só a investir os caminhos das pedras. Pra começar a investir nele, entendeu? Começar, daí sim. Aí você falou, a parte de marketing é de graça? Parte básica, sim. Só que a gente tem pacotes extras, né? De gestão de mídia, de tráfego, etc. Aí o cara paga um preço à parte. Mais pacote que, cara, é muito melhor do que qualquer lugar. Só de não ter que sair procurar uma agência. Mas não, você procurar, você não consegue pelo valor que você consegue. Só por você ser da Alps, você consegue esse valor diferenciado, entendeu? Então essa que é a grande questão. Na parte jurídica, a gente tem um acordo com a advogada que é responsável lá pela clínica, que inclusive ela participa de algumas sociedades brasileiras de especialidades. Então é uma pessoa que está dentro da parte de jurídica médica mesmo. É a Sandra. É a Sandra. É a Sandra, que é de São José também, inclusive. Doutora Sandra. E assim, todo mundo precisa de um contrato, um seguro, alguma coisa assim, conversa com ela, que ela também, por ser a nossa parceira, vai conseguir um valor melhor então que se você fosse atrás direto. O contrato nessa também. Exato. Mas assim, tudo que a Alps pensa é nisso, né? É facilitar para o médico e conseguir com que ele consiga um valor melhor em cada serviço que ele vá atrás. Então, até mesmo o reembolso, ele paga uma taxa, mas é uma taxa abaixo do mercado. E com uma facilitação que não existe. Porque eu vou te falar, a gente testou muito cada coisa. E assim, agora a gente... E tem a parte de intervém cirúrgico também, né? É verdade, fala assim, é tanta coisa que a Alps tem. Thaís ajudando. Mas, por exemplo, o cara é cirurgião. Então, o que acontece? Ele vai precisar de alguém para ter contato com o hospital, para agendamento cirúrgico, para controle de OPME, materiais especiais, para ligar para o paciente um dia antes para perguntar se os exames estão tudo certo, para levar... Enfim, a gente tem essa concierge cirúrgica também. Não. O cara que entra lá, ele tem duas programações cirúrgicas por mês gratuitas dessa concierge. A partir disso, ele paga um valor à parte que é também muito ridículo. É irrisório, cara. Imagina. É irrisório, porque a pessoa que tá com a gente acreditou realmente no projeto. E a gente tá realmente agora
trazendo pessoas e vendo que a coisa realmente tá indo pra frente. Cara, sensacional. De onde que você tirou isso? Não tem. Da necessidade. Igual eu falei no começo, da necessidade. Você foi. Mas conta pra mim, quando você logo se formou, você foi quebrar a cara na vida e ver que tudo isso precisava? Sim, não, com certeza. É igual eu falei, eu formei numa época de pandemia, então vários trabalhos que eu tinha, né? Acabaram suspendendo pronto-socorro de otorrino, virando tudo clínica, acabou o sobreaviso mudando e as clínicas diminuindo muito o volume, cirurgia então nem se fala. Então, pô, foi aquele baque, né? Você falou, caramba, e agora? Vou dar plantão de clínica, sendo que eu não dou faz 5 anos. Aí você começa a falar assim, poxa, mas daí não, né? Então eu vou começar a investir no meu pessoal, né? Comecei a fazer, então, estudar e falar, pô, não, eu preciso começar a investir em mim mesmo. É isso, então, isso que eu queria aí foi a mudança também. de chaves, né? A pandemia foi muito ruim, só que algumas coisas Tem você que consegue extrair alguma coisa consegue boa disso entender tudo, que né? você conseguiu extrair algumas coisas positivas, né? Não teve jeito. Eu acho que muita gente, Tirou muita gente da zona de conforto. muita gente da zona de conforto, teve muita gente que começou a crescer na pandemia, e eu acho que assim, hoje talvez a Alpes não existiria se a pandemia não tivesse existido. A gente não sabe, porque talvez tivesse caído naquele caminho de ratos que já tava tendo, ganhando tanto confortável. Só que... E aí, como é que vai ser daqui 15 anos, entendeu? Onde eu vou estar daqui 15 anos? Eu vou estar nesse caminho ainda. E pra sair? Aí é difícil, cara. Esse é o questionamento. Sim. Porque justamente muita gente entra nessa rotina de plantão. Exato. Que, cara, é muito confortável, né? Porque te dá uma renda ali no mês, você precisou, você faz, mas você não consegue fazer isso pro resto da vida. Né? E às vezes vai deixar pra pensar nisso só lá no finalzinho. Só lá quando... pra começar do zero, lá nos 20 anos de carreira, já muito mais difícil. E aí já passou, né? Muitos já tiveram família, não viu os filhos crescer, caiu naquele caminho lá que não volta. Exatamente. Vai viajar, você pensa sempre no gasto em dobro, né? Porque você não trabalha, não ganha, enfim. Então você fala, né? Pô, e aí? Eu preciso sair do lugar. Antes que isso aconteça, né? Então, como que você vai fazer isso? Botando o seu dinheiro que você ganha trabalhar pra você. Então, empreendendo. É isso, é isso. Deixa essa mensagem, porque é realmente aquele negócio de você investir na sua própria carreira. Sim. Porque, querendo ou não, às vezes é difícil pro profissional da saúde entender que ele é a sua própria empresa. No caso de um profissional da saúde que oferece serviços, né, médicos, nesse caso. Então, é ele investir na própria carreira dele, fazendo a empresa dele. Exato. Então, ele deixar de dar um plantão para começar a plantar a sementinha ali na Alpes, ele tá investindo lá na frente, né? Exato. O que a gente fala é assim, cara, nada vai cair do céu. Não é que você vai estar lá e vai do nada começar a fazer sucesso, sua agenda vai lotar, não vai acontecer isso. Mas assim, o que a gente tenta fazer é realmente dar um start antes da hora que o cara daria, isso com certeza, e com as ferramentas que fazem com que de uma forma acelere isso. Então o cara ganha alguns anos aí se ele realmente começar a investir nele, igual a gente pensa que ele estimula ele a investir. Né? E é isso que a gente tá fazendo no Skin the Game, vendo se funciona ou não funciona. Thaís e eu, tanto que a gente fala, não, vamos mudar essa estratégia, vamos pra cá, pra lá. E eu falo, ó, isso aqui vale a pena investir, isso aqui não vale. Já perdi muito dinheiro com muita plataforma aí, que enfim, eu falo, e a pessoa chega pra mim e fala, ó, eu falo, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Então, assim, você tá testando. Eu tô testando, tirando do bolso, vendo na minha agenda o que tá funcionando, o que não tá funcionando, entendeu? Então acho que esse... Você sempre fala, né, que se o médico da Alpes não der certo, exatamente, eu falo, se a galera que tá lá com a gente não der certo, quer dizer que eu e o Igor não deu certo, pô, porque tudo que a gente faz, a gente passa. E tudo que a gente tenta transformar ali, a gente tenta trazer alguém junto pra gente pra testar também. Então, assim, é o que a gente fala, hoje a gente tá só começando, mas a gente pensa no futuro ter uma metodologia realmente, né? Ver as coisas acontecendo e falar, cara, ó, esse caminho aqui é o mais fácil. É isso aqui que vai dar certo. Isso aqui a gente já tentou, não deu certo, vem por aqui. Entendeu? Porque hoje em dia o que tem muito na internet é a gente vendendo curso sem ter botado a pele em risco, né? Exatamente. Eu atendi 1000 pacientes em não sei quanto tempo. Tá, mas beleza, falar até papagaio fala, né? Então a gente tá realmente skin the game ali, colocando, a minha agenda tá dando certo com essa estratégia aqui. Mudei alguma coisa ali. O que a gente fez no Google Ads que não deu certo? Falou, Thaís, vamos lá atrás pra resolver. Pô, não deu certo. Então a gente vai atrás, tenta resolver, faz uma outra estratégia e vai vendo realmente o que funciona ou não. Isso daí a gente passa pro cara também. É a mentalidade de uma startup mesmo, sempre inovando, sempre mudando, testando, errando e arrumando, né? E o nosso projeto é cada vez ir pro digital através disso, dos testes, né? A gente não tem... Eu poderia muito bem hoje em dia colocar um curso e falar, Thaís, vai falar de marketing, não sei, vai falar de comunicação, jurídica, vamos montar um curso aqui. Mas aí, o que funcionou, o que não funcionou? Então a gente tá colocando em prática e a gente tem certeza que daqui a um tempo a gente vai ter uma base bem sólida para falar, cara,
Essa metodologia hoje funciona desse jeito. Daqui 2 anos, cara, muda tudo. Agora tá funcionando desse jeito. A gente tá testando, tá na prática. A Alps tá funcionando aí, tá? A coisa tá indo pra frente desse jeito, entendeu? Sim. Então, assim, não é só falar. A gente bota em prática mesmo, diariamente, tudo aquilo que a gente busca, né? O que você almeja pro futuro da Alps? Você com o teu sócio, com certeza vocês têm grandes planos. Sim. Claro, aquilo fazendo acontecer e pode ser que pivote para algo totalmente diferente, mas hoje, qual que é o grande sonho de vocês com a Alps? A gente quer ir além do físico, né? Então a gente quer ter algumas outras unidades em São Paulo, talvez começar a testar fora também, entendendo que a logística de saúde em São Paulo, de convênios, tudo é uma. No Rio de Janeiro é outra, na Bahia é outra. Então assim, a gente pensa em fazer uma expansão futura, lógico, mas sempre tentando entender como que funciona em cada estado. Porque esse é o sentido principal, ajudar nessa burocratização. Mas o principal, né? A gente tem a ideia de digitalizar isso. Então virar, igual eu te falei, um ponto de referência mesmo. Então o cara precisa de uma assessoria, de alguma coisa, pô, a Alps está ali porque eles estão colocando em prática um parceiro que funciona. Então a gente ligar essa pessoa que, independente de estar dentro da Alps ou não, a parceiros que a gente sabe que realmente são fodas, que funciona. Pode falar foda? Pode, por favor, fica à vontade. Então a gente realmente linkar o cara a parceiros realmente fodas, que a gente vê que funciona e que consegue oferecer e dar um suporte ao que a necessidade do médico naquele momento. Então, se o cara precisa de uma arquitetura para o consultório, a gente tem um parceiro. O cara precisa de uma assessoria para a implementação da clínica dele, a gente tem um parceiro. O cara só precisa de abertura do CNPJ, entender um pouco de contabilidade, a gente tem um parceiro. Parte de marketing, parceiro. Tudo é isso, entendeu? Legal, um grande hub mesmo. Um grande hub, né? E nesse processo, nessa jornada, o que a gente conseguir internalizar pra gente, por que não? Mas a gente não sabe, né? O que a gente consegue ou não. Oferecendo a qualidade que a gente tem, que a gente sabe que nossos parceiros já... Igual eu te falei, a gente tem expertise em cada área. Não sou eu falando de marketing, não sou eu fazendo reembolso, falando de reembolso, não. São pessoas que realmente trabalham nisso daí já há um puta tempo, que dão um melhor ali e a gente sabe que o negócio realmente funciona. Então esse que é o grande diferencial. Exatamente. Que legal, cara, que legal. Eu, infelizmente, preciso caminhar pro fim aqui, mas por mim eu ficava conversando mais 2 horas. Tem muita coisa que eu quero saber do Guilherme ainda, né? Vida, todo o background, tudo que... Porque se você tem hoje esse pensamento crítico, esse empreendedorismo, algum bichinho do empreendedorismo te picou lá atrás. Eu te conto o nome do bichinho. O bichinho do empreendedorismo chama Ceci Navarro, minha esposa. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem... Não sei se vocês conhecem. Não para de falar, mas se conhecer, pesquisem que a bichinha é inclusive, incrível. Cici, vai rolar nosso episódio, tá? Tem que trazer, cara, porque isso ela aí é uma fora máquina, da caixinha, né? Fora de sério, assim. Ela é o bichinho. Então ela teve uma participação importante aí. Com certeza, cara. Ela é um furacão. Olha que legal. Quero saber tudo isso muito mais. Então, quem sabe rola uma parte 2. Quem sabe vem os dois juntos pra gente falar de empreendedorismo com casal, né? Tem muita coisa pra gente explorar aí. Mas pra fechar, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse recém-especialista, né? Foi essa a palavra que, na primeira vez que a gente se encontrou, você usou, né? Eu ajudo recém-especialistas. Porque realmente, cara, eu estou recém-especialista aqui, eu vou abrir meu coração agora pra música dramática. E é muito difícil o recém-especialista, ele sai daquela loucura da residência, que ele não consegue ter um network direito, ele não consegue atender direito pra começar a vida dele realmente e fica ali naquele limbo, né? Sim. Ele não tem mais aquela agenda louca da residência e também... Então, assim, deixa uma mensagem pra esse cara, porque a gente tem uma tendência muito grande nesse momento a desistir, às vezes, da especialidade. Sim. Né? A meter a cara nos plantões de novo e ficar pra sempre nisso. Então, deixa uma mensagem pra esse cara, porque eu acho que é muito do propósito que vocês carregam, né? Eu acho que a mensagem é aquilo que aquela indagação que eu fiz lá no começo também, né? Olhe daqui 10, 15 anos da sua vida e veja se o jeito que você quer estar é o jeito que você tá hoje. E se não for, como que você faz para sair disso o mais rápido possível para se transformar naquilo que você deseja ser, né? Então, invista em você. O primeiro passo é investir em você. Na parte técnica, na capacitação. E a gente que está na área de saúde, a gente não pode esquecer de oferecer o máximo que a gente puder para o nosso paciente. Esse é o mínimo, eu não falo só... Não, mas então, o mínimo na parte técnica, que é o que a gente foi formado. Mas assim, na experiência que ele vai ter com você. Perfeito. Desde o momento que ele entra em contato com a sua secretária para um agendamento, até no pós-consulta, como que ele vai sair falando com você por aí. É isso, entendeu? Então, assim, esse é o começo da mudança do mindset para você começar a realmente entender que você é uma empresa, você que é o seu negócio. Então, tudo vai depender de como você
criar isso a partir de agora, né? Não daqui 15 anos. Comece, né? O mais importante acho que é isso. Comece e vocês têm ferramentas. Esse episódio com o Guilherme deve expandir muito a cabeça de muita gente. A gente vai gravar daqui a pouco com a Erika, já tá até aqui no cantinho, que ela tem uma pegada muito similar também para ajudar novos profissionais que estão começando. Então, tem ferramenta, gente. Tem ferramenta. E aqui no Cleanside você encontra tudo e muito mais. Muito obrigado, Guilherme, de verdade. Prazer foi meu, Vitor. Cara, tô honradíssimo de ter passado esse tempo com você, te conhecido um pouquinho mais de perto e que venham mais parcerias aí, hein? E vai vir. Deixa seu arroba aí pra galera te encontrar, acompanhar a tua rotina. Então, da clínica, né, da Alps, é @AlpsClinic. E vai estar na descrição com o telefone também, a forma de encontrar e com um cupom de desconto pra quem vier do Cleanside. Tô brincando. Ainda não. Quem sabe? Vamos pensar. Quem sabe, né? Por que não? Por que não? E o meu pessoal, @dr.guilherme.brassanini. Segue lá pra você ver um pouquinho como que é essa rotina doida de hospital, de consultório, de empreendedor. Tô começando a colocar também de empreendedorismo agora. Sim. É importante. Esse dia a dia é legal pro pessoal acompanhar. E vamos aprendendo um pouquinho mais, né? Se você está nos ouvindo pelo Spotify, você pode nos seguir para receber sempre esse conteúdo em primeira mão. Se você está no YouTube, não se esqueça de curtir, compartilhar. Comenta aí que parte que você achou mais interessante. Compartilha com algum amigo que precisa dessas dicas. De verdade, faz o bem para algum amigo seu aí agora, para 5 amigos. Faz isso. E se inscreva no canal, né, gente? Para você estar recebendo todos os conteúdos, não é só o podcast, né? Eu vou deixar nos cards aqui também o vídeo que a gente fez lá na clínica Alps, tá sensacional. Então corre lá para você ver. De verdade, se você olhar, você vai querer atender lá na hora. Te garanto. E é isso, muito obrigado, Guilherme. Valeu. Muito obrigado. E uma última mensagem, né? A gente tava até conversando como que veio o nome da Alps, né? Eu não falei uma coisa. A primeira pessoa que escalou o Alps foi um médico. Uau. Com a ajuda de um cara que já conhecia os atalhos da montanha, né? Então, por que não? Você não pode conseguir atingir o topo, né? Tudo depende de você, invista em você. E com a ajuda de alguém que sabe, né? Que dê as ferramentas para escalar, né? Exatamente, cara, perfeito. Parabéns pelo seu projeto, viu? Valeu, galera. Até a próxima, então. Valeu, Guilherme. Valeu, até mais. Tchau, tchau.